Foi interessante porque eu fiz umas viagens para escrever o livro. Eu fui ao Egito, porque a minha mãe, o suposto pai da minha mãe, era um alfaiate egípcio que foi morar em Araxá. Então eu fui lá atrás, fui lá no lugar onde ele nasceu, Alexandria, para contar para minha mãe como é que era a terra do homem que ela queria, tivesse sido o pai dela. Fui à França visitar o túmulo de uma escritora que minha mãe amava, e aqui só quem tem mais de 60 anos como eu vai saber quem é, que é a M. Dely, que a gente chamava de Madame Dely. Eu fui ao túmulo dela, fui ao México, que é um país que eu amo, onde eu já morei, para fazer um ritual com os curandeiros lá. Então, eu vou contando para minha mãe essas viagens que eu fiz, todas ligadas a ela, de alguma forma, né? E foi um processo diferente de tudo. Eu aposentei a condição de jornalista e tentei escrever uma coisa absolutamente sentimental. Talvez tenha ficado piegas, mas a vida é piegas, né? A gente pode se dar esse direito. Mas foi muito interessante. Ela deixou uma carta para eu ler depois que ela morresse. Só que eu levei muito tempo até ter coragem. Ela morreu há 5 anos e meio. E quando eu li aquela carta, pensei, eu tenho que responder de alguma forma, né? E fiquei esperando. Mas teve uma história interessante que eu vou contar lá no lançamento. Na realidade, foi um pouquinho mais do que isso, porque essa carta está me acompanhando, tirei um xerox. E eu tinha prometido à Editora Planeta que eu ia escrever um romance. Assinei o contrato, tinha prazo para entregar em junho do ano passado e o romance não saía. Não saía, eu estava numa fase complicada. E eles falaram, então desiste do romance e escreve um outro livro. Eu falei, mas não tem um outro livro para escrever, não tem nada dentro de mim. E aí eu estava no computador, o terço da mamãe do lado, aquela carta dobrada, uma velhinha acesa. Eu falei, mãe, me ilumina, pede a Deus para me iluminar. Me manda uma ideia de um livro, eu não posso deixar a editora na mão, o que eu faço? Eu nunca deixei de cumprir um compromisso. Quando eu olhei a cartinha dela dobrada, eu falei, já sei, cartas para minha mãe.